Você já parou para pensar por que muitas pessoas evitam estudar o capítulo 7 de Daniel, uma das profecias mais desafiadoras da Bíblia? A visão de Daniel sobre 4 grandes bestas, o chifre pequeno que persegue os santos e o julgamento final, é repleta de simbolismos complexos e misteriosos. Mas em vez de fugir desse tema, devemos entender o que ela realmente nos revela sobre o futuro e sobre os tempos que estamos vivendo. Esse capítulo não só fala de perseguições e tribulações, mas também promete uma vitória final para os santos de Deus, um reino eterno que será entregue ao seu povo. Embora a complexidade da profecia assuste, ela é essencial para compreendermos os últimos dias e nossa preparação para o que está por vir. Vamos desvendar juntos o significado por trás dessa profecia e sua relevância para nós hoje. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Você já parou para pensar por que Daniel, um dos maiores profetas da Bíblia, teve uma visão tão grandiosa justamente durante o exílio na Babilônia? Será que isso foi apenas coincidência ou tinha um propósito divino? O capítulo 7 de Daniel não é apenas mais uma profecia. Ele revela algo tão profundo que até hoje muitas pessoas evitam falar sobre. Daniel era muito mais do que um jovem judeu exilado. Ele era um homem escolhido por Deus para interpretar sonhos e revelar mistérios. Mas o que torna o capítulo 7 tão especial? Diferente das narrativas e histórias de sua vida nos capítulos anteriores, aqui Daniel recebe uma visão diretamente de Deus, uma visão que abrange o destino de toda a humanidade. No entanto, para entender essa visão, precisamos saber onde e quando ela aconteceu. Isso muda tudo. A visão começa com Daniel descrevendo: "Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar." Daniel 7:2. Essa frase parece simples, mas já dá pistas importantes. Daniel estava em Babilônia, o império mais poderoso da época, mas essa cena aponta para algo muito maior do que a realidade imediata dele. Ela nos leva a um campo profético, onde o que está em jogo não é apenas o destino de Israel, mas o de todos os reinos do mundo. Daniel vivia no auge do Império Babilônico, um período de opressão e exílio para o povo de Deus. Ele era um jovem quando foi levado cativo, mas com o passar dos anos se tornou conselheiro de reis poderosos, como Nabucodonosor e Belsazar. Agora, no capítulo 7, ele já era um homem experiente e profundamente conectado a Deus. O exílio na Babilônia não foi apenas um castigo, foi também uma oportunidade para que Deus demonstrasse seu poder em meio a um povo estranho. A visão que Daniel recebeu durante esse tempo crítico estava carregada de simbolismos. 4 bestas que representam reinos, um tribunal celestial e a chegada de um reino eterno. Este capítulo é um divisor de águas no livro de Daniel, pois marca a transição entre as histórias e as visões proféticas. É importante notar que Daniel 7 ocorre no 1º ano do reinado de Belsazar, antes da queda de Babilônia. O profeta estava em um momento de incerteza política, mas Deus revela que tudo está sob seu controle. A profecia não é apenas para o consolo de Daniel, mas para todos nós. Ela aponta para a vitória final do reino de Deus sobre todos os reinos terrenos. Mas por que Deus escolheu revelar essa visão tão impressionante a Daniel em um momento de aparente desespero? E mais, se Deus tem controle sobre todos os reinos, por que Ele permite que o mal prospere? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a soberania de Deus e o papel do seu povo em meio ao caos deste mundo. E falando em reinos, o que significam aquelas 4 bestas que Daniel viu saindo do mar? Elas não são criaturas comuns. Cada uma representa algo muito maior e cheio de simbolismo. No próximo texto, vamos mergulhar nos detalhes dessas bestas e descobrir como elas conectam o passado, o presente e o futuro profético. Você sabia que Daniel viu criaturas tão impressionantes que nenhum artista moderno poderia ilustrá-las completamente? 4 bestas emergindo de um mar revolto, cada uma mais aterrorizante que a outra. Mas o que essas bestas realmente significam? Por que Deus escolheu revelar essa visão a Daniel de forma tão simbólica? Será que há algo escondido aqui que muitos ainda não perceberam? A visão das 4 bestas é um dos momentos mais intrigantes de Daniel 7. Em sua visão, Daniel vê o mar sendo agitado por 4 ventos, e de repente,
4 criaturas estranhas e assustadoras emergem. Elas não são apenas monstros, são símbolos de algo muito maior e mais profundo. Cada besta representa um reino terrestre, e juntas elas contam a história do plano de Deus para os reinos da humanidade. Mas o que as torna tão especiais? A Bíblia descreve em detalhes essas bestas. A primeira era como um leão e tinha asas de águia. Daniel 7:4. A segunda besta era semelhante a um urso. Daniel 7:5. Depois disso, continuei olhando, e eis outra, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Daniel 7:6. Depois disso, eu estava olhando nas visões da noite, e eis uma quarta besta, terrível, espantosa e sobremodo forte. Daniel 7:7. Essas descrições não são apenas figuras de linguagem, elas apontam para algo muito real. Os grandes impérios que dominaram o mundo e desempenharam papéis cruciais no plano de Deus. A primeira besta, o leão com asas de águia, é amplamente reconhecida como o Império Babilônico. O leão, símbolo de força, e as asas, representando rapidez, retratam bem o poder de Nabucodonosor. As asas sendo arrancadas simbolizam sua queda e humilhação, como descrito em Daniel 4. A segunda besta, o urso, simboliza o Império Medo-Persa. Sua postura inclinada sugere a supremacia dos persas sobre os medos, e as 3 costelas em sua boca podem indicar suas principais conquistas: Babilônia, Lídia e Egito. A terceira besta, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, aponta para o Império Grego de Alexandre, o Grande. O leopardo, rápido por natureza, ganha asas, representando a velocidade com que Alexandre conquistou vastos territórios. Após sua morte, o império foi dividido entre 4 generais, daí as 4 cabeças. Finalmente, a quarta besta é diferente de todas as outras. Espantosa, forte e com dentes de ferro, ela representa o Império Romano. Seu poder brutal e capacidade de esmagar os outros reinos não tem paralelo na história. O chifre pequeno que surge dela é algo tão intrigante que merece um estudo à parte, mas já podemos vislumbrar sua conexão com o Anticristo. Se cada uma dessas bestas representava reinos históricos, por que Deus escolheu revelá-los a Daniel com tamanha simbologia? Por que falar de reinos terrenos em uma visão tão espiritual? E mais, será que a última besta, ou algo dela, ainda está ativa hoje? Esse é o tipo de reflexão que nos leva a entender que o plano de Deus está em movimento, mesmo quando parece oculto. E falando na quarta besta, você sabia que ela esconde um detalhe ainda mais misterioso? O chifre pequeno que surge em sua cabeça tem um significado tão profundo que conecta Daniel diretamente ao Apocalipse. No próximo texto, vamos explorar o que torna essa quarta besta e seu chifre pequeno tão únicos e tão assustadores. Já parou para pensar por que a quarta besta descrita em Daniel 7 é tão diferente das outras? Ela não tem forma específica como as anteriores. Não é um leão, nem urso, nem leopardo. Em vez disso, é descrita como terrível e espantosa, sobremodo forte. E o que dizer do chifre pequeno que surge entre os outros 10? O que isso tudo significa? Será que Deus está nos revelando algo crucial sobre o futuro, mas que poucos conseguem enxergar? A quarta besta é, de longe, a mais misteriosa e poderosa entre as 4. Daniel a descreve com termos que enfatizam seu caráter único e destrutivo. Diferentemente das outras, ela não se parece com nada que ele já havia visto. Tinha dentes de ferro que devoravam e despedaçavam, e pés que esmagavam tudo que restava. E entre os seus 10 chifres surge um menor, mas não menos intrigante. Esse chifre pequeno cresce, arranca 3 outros e começa a proferir blasfêmias contra Deus. O que isso tudo quer dizer? Ao contrário do que parece, essa profecia não é apenas um enigma antigo. Ela aponta para eventos que têm conexão direta com a história humana e com o Anticristo mencionado no Novo Testamento. Daniel 7:7-8 diz: Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que, entre eles, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas.
Os detalhes são fascinantes e assustadores. Essa quarta besta simboliza o Império Romano, mas não apenas o Império físico. Muitos estudiosos acreditam que ela representa algo muito mais duradouro. Um sistema mundial que continua a influenciar os eventos globais até os dias de hoje. Os 10 chifres da besta simbolizam 10 reis ou reinos que emergiriam desse império. No entanto, o chifre pequeno é o ponto central dessa visão. Ele representa uma figura poderosa, que começa pequena, mas ganha força ao ponto de derrubar 3 reis. Sua boca, que fala grandes coisas, é interpretada como um símbolo de arrogância e blasfêmia contra Deus. No Novo Testamento, encontramos um paralelo claro: o Anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3-4, Paulo descreve o homem do pecado que se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus. O livro do Apocalipse também ecoa essa descrição em Apocalipse 13, ao falar da besta que blasfema contra Deus e persegue os santos. O chifre pequeno de Daniel e o Anticristo são quase unanimemente reconhecidos como a mesma figura profética. Se a visão de Daniel conecta a quarta besta e o chifre pequeno ao Anticristo, o que isso significa para nós hoje? Será que estamos vivendo sob a influência desse sistema profetizado? E mais importante, qual será o papel desse chifre pequeno nos eventos finais do mundo? Essa visão não é apenas um relato simbólico do passado, ela carrega implicações profundas para o futuro da humanidade. Mas o que acontece com essa quarta besta e o chifre pequeno? Como eles se encaixam no desfecho final da história? No próximo texto, exploraremos o trono de julgamento descrito em Daniel 7 e o papel do ancião de dias no destino final dessa terrível besta. Não perca! Você sabia que Daniel teve uma visão tão grandiosa que colocou Deus como juiz de toda a história? O ancião de dias aparece em um tribunal celestial para julgar reinos e poderes que se levantaram contra ele. Mas quem exatamente é esse ancião de dias? E o que essa cena revela sobre o futuro? O que Daniel viu naquela visão é um dos momentos mais poderosos e pouco discutidos de toda a Bíblia. O ancião de dias é descrito como sentado em um trono flamejante, rodeado por miríades de seres celestiais. Ele não é apenas uma figura distante, é o símbolo da autoridade suprema, do juízo perfeito e do reino eterno de Deus. Mas por que esse tribunal é tão importante? E o que acontece com as bestas que tanto causaram terror nas visões anteriores? Essa parte da profecia não é apenas uma cena para admirar. É uma mensagem de esperança e justiça para todos que confiam em Deus. Mas o que realmente significa o julgamento que Daniel presenciou? Daniel 7:9-10 traz uma descrição impressionante. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. A linguagem é simbólica, mas cheia de significado. A veste branca simboliza pureza e santidade. Os cabelos, como lã, representam sabedoria. E o fogo reflete o poder do julgamento divino. Os livros abertos mostram que nada escapa ao olhar de Deus. O tribunal celestial é o clímax da visão de Daniel. Após a ascensão e queda dos 4 reinos representados pelas bestas, o ancião de dias assume o comando. Ele decreta o fim do poder das bastas, especialmente do chifre pequeno, que havia blasfemado contra Deus. Este julgamento marca a vitória final de Deus sobre o mal. É também um prenúncio do reino eterno, que será dado ao Filho do Homem, uma figura claramente identificada no Novo Testamento como Jesus Cristo. Mateus 24:30. A visão de Daniel aponta para o momento em que todo o poder humano se dobrará diante de Deus e seu reino será estabelecido para sempre. Pense nisso. O tribunal celestial não é apenas um evento futuro. Ele já aponta para o fato de que Deus está no controle absoluto da história. Mas se o julgamento é certo, como estamos nos preparando para enfrentar o ancião de dias? Como nossas escolhas hoje refletem nossa confiança nesse reino eterno? E o que dizer do Filho do Homem, que recebe todo o poder e glória nesse tribunal? No próximo ponto, mergulharemos no significado dessa figura poderosa e seu papel crucial no plano divino. Prepare-se para descobrir a conexão entre essa visão e o Messias. Você já reparou que a Bíblia descreve alguém vindo nas nuvens com poder e glória, recebendo um reino eterno? Essa figura misteriosa é chamada de Filho do Homem, na visão de Daniel.
Mas quem é ele? Por que ele aparece diante do trono do Ancião de Dias? E o que isso tem a ver com o plano de Deus para toda a humanidade? O que está escondido nessa profecia pode mudar completamente sua perspectiva sobre o reino eterno. Na visão de Daniel, o Filho do Homem é apresentado logo após o julgamento celestial, liderado pelo Ancião de Dias. Ele vem com as nuvens do céu e recebe domínio, glória e um reino que jamais será destruído. Mas quem é essa figura? Daniel não explica diretamente, mas as Escrituras nos dão pistas poderosas. Essa expressão, Filho do Homem, é usada repetidamente por Jesus no Novo Testamento para se referir a si mesmo. Mas o que isso significa? Ele estava apenas apontando para a sua humanidade? Ou havia algo mais profundo que conecta sua missão ao plano profético? Em Daniel 7:13-14, lemos: Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino nunca será destruído. Essa descrição não deixa dúvidas de que o Filho do Homem é alguém único, com autoridade celestial e que reúne todas as nações sob seu domínio. No Novo Testamento, Jesus aplica diretamente essa visão a si mesmo, especialmente em Mateus 24:30 e em Marcos 14:62, confirmando ser o cumprimento dessa profecia. A expressão Filho do Homem combina humanidade e divindade. Ela mostra que aquele que governará o reino eterno entende nossas fraquezas humanas, mas também possui o poder divino de julgar e redimir. Jesus veio ao mundo como o Filho do Homem para cumprir essa promessa. Sua morte e ressurreição abriram caminho para esse reino eterno. Além disso, o reino dado ao Filho do Homem será compartilhado com o povo santo, conforme Daniel 7:27. Essa promessa não é apenas para o futuro, mas um chamado para todos que escolhem seguir a Cristo. Pense nisso. Se Jesus já foi identificado como o Filho do Homem e o reino eterno lhe foi dado, por que tantos ainda vivem como se ele não estivesse no controle? Será que realmente entendemos o que significa fazer parte desse reino? Mas como será o estabelecimento final desse reino eterno? E qual o papel do povo santo nessa vitória? No próximo ponto, você descobrirá o desfecho glorioso dessa visão e como ela transforma a nossa esperança. Você já parou para pensar como Daniel reagiu ao ver uma visão tão enigmática, cheia de bestas, chifres e cenas celestiais? Ele, um homem de oração e fé, ficou perplexo e cheio de dúvidas. Mas por que Deus escolheu revelar algo tão misterioso? E o que isso realmente significa para nós hoje? Na visão de Daniel 7, ele não apenas observa cenas extraordinárias, mas também fica profundamente angustiado com o significado delas. É nesse momento que um anjo aparece para explicar tudo. A profecia não é apenas uma história distante ou simbólica. Ela carrega uma mensagem poderosa sobre o ciclo de julgamento e redenção, algo que se repete ao longo da história da humanidade. Mas o que exatamente foi revelado a Daniel? Por que essas bestas, o Ancião de Dias e o Filho do Homem, são tão importantes? E o que essas figuras nos ensinam sobre os planos de Deus para o mundo? Em Daniel 7:16-18, lemos: Cheguei perto de um dos que estavam ali e perguntei-lhe a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estas grandes bestas, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre, eternamente. Aqui, o anjo explica que as quatro bestas representam reinos terrenos que surgiriam, cada um mais feroz e corrupto que o anterior. No entanto, o ponto central da profecia é a vitória final dos santos do Altíssimo, que herdarão um reino eterno. Essa promessa é tanto uma revelação quanto um consolo para Daniel e para todos os que confiam em Deus. A explicação do anjo revela um padrão que se repete ao longo da Bíblia: julgamento seguido de redenção. Cada uma das bestas simboliza a queda de reinos humanos que desafiam a soberania de Deus. A última besta, que é a mais terrível, representa o auge da oposição a Deus, mas também o ponto em que o julgamento celestial é instaurado. O ciclo de julgamento e redenção é visto desde Gênesis, com a queda e a promessa de redenção, até Apocalipse, onde o reino eterno de Deus é plenamente estabelecido. Essa visão em Daniel 7 é um lembrete de que,
Mesmo em meio ao caos e à opressão, Deus está no controle e tem um plano perfeito para restaurar tudo. Agora pare e reflita. Por que Deus permitiria que esses reinos surgissem se ele já sabia de sua maldade? E por que o julgamento parece demorar tanto? Isso nos leva a questionar nosso papel no plano de Deus. Estamos vivendo como aqueles que aguardam o reino eterno ou como quem se conforma com os reinos deste mundo? Mas essa explicação levanta outra questão intrigante. Como a visão de Daniel 7 se conecta às profecias do Apocalipse? Será que os eventos descritos por Daniel já estão se cumprindo ou ainda esperam por seu desfecho? No próximo tópico, vamos desvendar os paralelos impressionantes entre as bestas de Daniel e as visões de Apocalipse 13. Prepare-se para entender como essas profecias estão interligadas em um plano divino muito maior. Já parou para pensar que as visões de Daniel 7, que parecem ser antigas e distantes, podem ter implicações diretas no futuro que estamos prestes a viver? E se eu te dissesse que os mistérios de Daniel se entrelaçam com as revelações do Apocalipse? Talvez você nunca tenha percebido como essas profecias estão conectadas de maneira profunda e surpreendente. Quando lemos Daniel 7, o que realmente está sendo revelado sobre o futuro? Será que as visões de Daniel sobre as bestas e o juízo final já começaram a se cumprir? Ou estamos apenas no começo de algo muito maior? À medida que vamos adentrando no Apocalipse, mais e mais detalhes começam a se alinhar, revelando que o que Daniel viu não era apenas para seu tempo, mas também para o nosso. O mais fascinante é como as figuras das bestas de Daniel se repetem, mas agora com um novo significado, um contexto profético mais amplo. No livro de Apocalipse, em sua visão do futuro, João descreve as bestas em termos surpreendentemente semelhantes às de Daniel. Em Apocalipse 13, 1-2, João escreve: "E vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que viera era semelhante a um leopardo, e os seus pés eram como os de urso, e a sua boca como a de leão." Essa descrição não é apenas uma coincidência. Ela ecoa diretamente as visões das 4 bestas que Daniel viu, cada uma representando reinos e poderes malignos que se levantariam ao longo da história. Para entender completamente o que essas bestas representam, precisamos olhar para o contexto histórico e profético. Em Daniel 7, as 4 bestas representam 4 grandes impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mas o que vemos no Apocalipse é uma expansão dessas imagens para o futuro. A besta de Apocalipse 13, por exemplo, é descrita com características que nos lembram do leopardo, do urso e do leão, que são símbolos usados por Daniel para descrever os impérios. O que isso significa? Estamos vendo a continuação desses impérios na forma de uma aliança de nações ou sistemas que se levantarão no fim dos tempos, estabelecendo um governo global dominado pela besta do Apocalipse. Mas o mais impressionante não é só a semelhança, é o fato de que essa besta é ainda mais poderosa e ameaça diretamente o povo de Deus. O Apocalipse nos mostra um cenário de guerra espiritual intensa, onde o anticristo e o sistema mundial tentam corromper e destruir a fé dos eleitos. A visão de Daniel 7 nos prepara para entender que esses eventos não são apenas algo a ser cumprido no futuro, mas algo que começa a tomar forma agora, em nosso tempo. Isso nos leva a uma reflexão. O que isso tudo significa para nós hoje? Se essas visões realmente se cumprem diante de nossos olhos, como devemos nos preparar? A luta entre as forças do bem e do mal, descrita tanto por Daniel quanto no Apocalipse, não é uma história distante, mas algo que afeta nossa vida diária. Como devemos nos posicionar frente aos sinais dos tempos? Mas o que acontece quando essas profecias se realizam? Como a Igreja de Cristo, o povo santo, se posiciona e vence a perseguição? No próximo tópico, vamos explorar como os santos, apesar da tribulação, finalmente alcançarão a vitória e o reino eterno que foi prometido a eles. Você já se perguntou qual será o papel dos cristãos nos tempos finais, quando as tribulações aumentarem e a perseguição aos fiéis se intensificar? E será que, no final, a vitória será de quem? Será que a promessa de um reino eterno é verdadeira para aqueles que sofrem por causa do nome de Cristo? O que a profecia de Daniel 7 realmente revela sobre isso? Na visão de Daniel, a perseguição aos santos é um tema central. O profeta vê as grandes potências do mundo, representadas pelas bestas, subjugando o povo de Deus. O chifre pequeno,
uma figura que se ergue contra os santos, é um símbolo da opressão que aqueles que seguem a Cristo enfrentarão em tempos difíceis. Este chifre falará palavras contra o Altíssimo, e os santos serão entregues nas suas mãos. Daniel 7:25. Mas será que a história acaba aí? A resposta é mais complexa, mas também cheia de esperança. Daniel também nos fala sobre o tempo, os tempos e metade de um tempo, um período profético que nos faz refletir sobre a duração das tribulações. O que significa esse período? Como devemos entender esse mistério? Ao longo da Bíblia, encontramos diferentes formas de medir o tempo, e esse tempo, tempos e metade de um tempo, representa uma quantidade significativa de aflição, mas também a certeza de que o fim se aproxima. Esse período não é eterno, e embora os santos passem por provações, o desfecho da história já está determinado. A vitória final será deles. Daniel 7:27 declara: o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, apesar da tribulação, os santos prevalecerão. O reino eterno será entregue a eles e a vitória será completa. A opressão do chifre pequeno não é o fim da história. Pelo contrário, ela leva a um momento glorioso, quando o reino de Deus será estabelecido para sempre, sem fim. Este tempo de tribulação e perseguição é uma confirmação do que Jesus e outros profetas nos ensinaram sobre os últimos dias. A Bíblia não esconde o sofrimento dos santos, mas oferece uma visão clara da vitória final. Os cristãos serão perseguidos, mas Deus assegura que, no final, aqueles que permanecerem fiéis terão parte no reino eterno, que será glorioso e sem fim. Agora pense, como você encara as dificuldades e perseguições em sua vida? Como um sinal de derrota ou como um lembrete de que, embora o sofrimento seja real, a vitória é garantida por Deus? Mesmo nos momentos mais difíceis, a profecia de Daniel 7 nos dá a esperança de que o sofrimento não será em vão. O reino dos santos virá, e eles reinarão com Cristo. E se eu te dissesse que essa visão de Daniel também se conecta com um outro grande livro da Bíblia, o Apocalipse? Nos próximos tópicos, veremos como as visões de Daniel 7 se encontram com as de Apocalipse e como a vitória dos santos está entrelaçada com as últimas revelações sobre o fim dos tempos. Você já se perguntou por que a maioria das igrejas evita estudar o livro de Daniel, especialmente o capítulo 7? A verdade é que esse capítulo é um dos mais desafiadores de toda a Bíblia, e muitos preferem ignorá-lo. Mas será que, ao evitá-lo, estamos perdendo uma compreensão vital sobre os tempos futuros e a obra de Deus na história humana? A complexidade e os simbolismos de Daniel 7 são de fato difíceis de decifrar. Daniel tem uma visão de 4 grandes bestas que representam reinos poderosos, um chifre pequeno que surge para perseguir os santos e o julgamento final que será realizado por um ancião de dias. Essas imagens são poderosas, mas também enigmáticas, o que torna o capítulo difícil de entender para muitos. E não é só isso. As conexões com o Apocalipse e outras profecias tornam a interpretação ainda mais complexa. A dificuldade em compreender esses símbolos acaba levando muitas pessoas a evitar falar sobre eles. Mas há algo mais por trás disso. Em vez de evitarmos o estudo dessa profecia, talvez devêssemos abordá-la com mais profundidade. Afinal, Daniel 7 não é apenas uma visão misteriosa do passado. Ela também aponta para o futuro e nos dá insights cruciais sobre os últimos dias. Em Daniel 7:25, o profeta fala sobre um período de perseguição intensa aos santos do Altíssimo. Ele descreve um tempo em que o chifre pequeno tentará mudar os tempos e as leis, impondo uma tirania sobre os fiéis. Isso soa como algo distante e até apocalíptico. Mas será que podemos ver essas coisas se refletirem nos tempos que vivemos hoje? Mas como entender isso? Swing, você pode perguntar. Vamos olhar para o versículo que nos dá uma chave para a compreensão dessa profecia. Daniel 7:27 diz: o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os poderes o servirão e lhe obedecerão. Esse versículo traz uma promessa de vitória para os santos após o período de tribulação. A Bíblia revela que, apesar da oposição feroz e da perseguição, Deus garante a vitória final para o seu povo. Então, por que a maioria das pessoas evita estudar e ensinar essa profecia? A resposta é simples. O livro de Daniel
e especialmente o capítulo 7, desafia as pessoas a confrontarem verdades profundas e até desconfortáveis sobre o futuro. Falar sobre a perseguição aos santos e o julgamento final não é algo popular ou confortável, mas a verdade é que precisamos entender essas revelações para estarmos preparados para o que está por vir. Refletindo sobre isso, podemos nos perguntar: será que estamos prontos para enfrentar os tempos difíceis que a profecia de Daniel prevê? Como podemos nos fortalecer em nossa fé e viver com a esperança da vitória final que Deus promete? Essas perguntas são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.